Olá pessoal, quem nunca pegou aquele traçado de eletrocardiograma e se perdeu em tudo? Então aproveita que hoje a gente vai te ajudar a entender aquelas letrinhas e aqueles traçados. Hoje nós vamos falar do aparelho excitocondutor. Como é uma aula muito complexa, nós vamos dividir em duas partes e agora nós vamos começar a primeira parte. Nós sabemos que o coração, na verdade, ele se localiza no mediastino médio, dentro da cavidade torácica. A gente sabe que ele vai sempre funcionar, as bombas, os músculos funcionam normalmente. Mas o que precisamos entender hoje, de forma muito pontual e muito clara, é como essa eletricidade anda dentro do coração. Como é que essa eletricidade faz esse coração funcionar? Quais são os detalhes dessa eletricidade que faz esse músculo contrair no momento certo e na hora certa? Para que essas válvulas funcionem também no momento adequado. Para que essa sinergia entre esse contexto do coração funcione bem. Então, acompanha a gente nessa aula, traz tuas dúvidas depois no final e a gente vai discutir sobre fisiologia cardíaca em relação ao aparelho excitocondutor. O aparelho excitocondutor, ele precisa ser detalhado, como é que ele é montado, como é que ele é estruturado. Existe um complexo estimulante do coração, onde nós temos desde a sua saída no nó sinoatrial, que fica próxima à raiz da veia cava superior, até a sua saída terminal dos estímulos nas fibras de Purkinje. Esse sistema todo precisa ser entendido para que nós possamos trazer para vocês as informações mais importantes em relação à fisiologia do estímulo elétrico dentro do coração. Como é que a gente entende esse estímulo elétrico de forma mais específica? O primeiro local que devemos entender é o nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, também conhecido como nó sinusal, que foi descoberto por Kate Fleck, ele é o marca-passo natural, ele é quem faz o coração bater. E o coração tem uma regra muito clara. A regra diz o seguinte: a célula que bater em velocidade mais rápida, que mandar estímulos mais rápidos, ela vai comandar. Ou seja, é como se fosse uma guerra de corrida. Quem chegar primeiro, vence. Então, o coração, quem bate mais rápido aqui dentro desse sistema é o nó sinoatrial, que tem uma frequência por volta de 60 a 100 batimentos por minuto. Tanto é que essa é a nossa frequência cardíaca normal. Dentro de uma faixa normal, o coração bate entre 60 e 100 batimentos por minuto. Isso é no estado atual, tá? Esse nó sinoatrial, ou nó sinusal, depois que o estímulo sai dele, ele vai ter que andar no átrio por uns feixes. Feixes que vão levar o estímulo desde o nó sinoatrial até o nó atrioventricular. E existem vários feixes. Os feixes do átrio direito, que são feixes anterior, intermediário e posterior, e o feixe do átrio esquerdo, que é o famoso feixe de Becken. Esses feixes, na verdade, eles se constituem da seguinte maneira. Eles partem a partir do nó sinoatrial e vem um ramo que seria um ramo mais anterior, um ramo médio e um ramo mais posterior. Esses ramos, eles é que vão receber nomes, e nomes específicos para cada ramo, que vão levar até o nó atrioventricular. E na saída de um desses ramos é que você tem um ramo que vai levar o estímulo para o lado esquerdo. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso na sua essência? O lado direito do coração tem os ramos que são mobilizados primeiro. Ou seja, primeiro começa o estímulo do lado direito para depois ir para o lado esquerdo. E é isso que faz a onda P ser diferente. A onda P, ela começa a sua subida representando muito o lado direito. E depois ela tem a segunda parte representada pelo lado esquerdo, que é o momento final desse estímulo elétrico. Lembrando-se que, igual um raio, quando o raio cai, primeiro a gente tem a visão do raio e depois é que vem o barulho. No coração é a mesma coisa. Primeiro vem o estímulo elétrico para depois a célula contrair, na mesma velocidade que ocorre o estímulo elétrico. Depois que o estímulo sai do átrio e passa para esses feixes, ele vai chegar aqui numa região intermediária, que é no septo interventricular, onde você tem aqui o nó atrioventricular, o nó do atrioventricular, que é também descoberto por Aschoff de Tawara, e ele vai manter uma frequência já na faixa de 40 a 60 batimentos por minuto. Essa frequência é que vai dizer como esse estímulo vai seguir dentro do coração. E aí, se por acaso esse nó sinoatrial falhar, você vai ter o nó atrioventricular que vai levar o estímulo adiante e vai manter esse coração funcionante. Agora a gente já sai dos átrios e vem para os ventrículos e, por fim, vai nesse feixe de His, que vai terminar nas fibras, que são as fibras terminais do coração, que são as fibras de Purkinje, que vão despolarizar os ventrículos. Normalmente ele começa a despolarizar nos ápices e vai subindo em direção à base do coração. Então essa rede subendocárdica de Purkinje, ela já vai bater numa velocidade de 20 a 40 batimentos por minuto, que é o que a gente chama de ritmo de escape.
E o que é ritmo de escape? Ritmo de escape, na verdade, imagine que o coração morreu as células do nó sinoatrial e do átrio ventricular. Aquele sistema morreu, não está mais funcionando. Quem vai comandar o coração? Vai ser alguém que ainda continua batendo. A eletricidade continua no sistema His-Purkinje. E o sistema de Purkinje, esse sistema suendocárdico, ele bate a 20 a 40 batimentos por minuto. Então, qualquer indivíduo que você vá ver, que vá perceber, e olhe lá a frequência do coração dele, e ele estiver batendo a 30 batimentos por minuto, você pode ter a certeza que essas pessoas aqui, esses locais, já não comandam mais. O nó sinoatrial e o nó atrioventricular pararam de funcionar, e quem manda agora é essa rede subendocárdica de Purkinje. E isso é uma urgência. Uma pessoa com batimento de 30 batimentos por minuto, você tem que implantar um novo marca-passo, porque ele já perdeu o que ele comandava o coração. Isso é simplesmente notado apenas percebendo a frequência. E como é esse sistema na sua essência? Na verdade, se a gente tirar uma foto de dentro do coração, o sistema é justamente assim, de His-Purkinje. Ele impregna, ele é difuso pelo ventrículo, justamente para coordenar toda aquela contração no momento certo, na hora certa, para que esses músculos atuem em conjunto e essa força de contração seja muito potente para elevar o sangue para todo o sistema do corpo. E é assim que funciona. Se a gente for olhar esse coração por dentro, seguindo o eletrocardiograma, a gente vê que o coração vai bater comandado aqui por essa região, que é a região do nó sinoatrial. Esse estímulo vai sair para os feixes internodais e vai também, depois de sair o lado direito, ele joga para o lado esquerdo. E é justamente aqui que a gente vê a subida do lado direito e depois a descida pelo lado esquerdo, que funciona exatamente na hora do eletrocardiograma. Depois ele dá uma pausa. Essa pausa é justamente para o sangue chegar ao ventrículo e ele encher, que é o sistema aqui do nódo e do His, do feixe de His. E aí ele começa a dividir o estímulo pelos feixes, que vão para o ramo direito e esquerdo, e começa a ativar os ventrículos de uma forma septal primeiro, começa a ativar o septo, depois ele vem para as paredes livres, e aí você vê aquele complexo QRS, que é justamente a representação desse estímulo dielétrico do feixe His-Purkinje aqui. Depois que ele despolariza, o coração vai contrair, vai jogar o sangue para fora. Jogou, ele fez a sístole, ele precisa fazer a diástole, ele precisa relaxar, e é a hora que ele vai despolarizar. Ele vai despolarizar todo esse ventrículo e as células que estão aqui, e é, por fim, a onda T. Então é assim que funciona esse sistema elétrico para que o coração funcione na sua essência, na sua potencialidade máxima. Esse sistema tem que estar muito bem coordenado para isso acontecer. Só que para que nós entendamos o sistema His-Purkinje, a gente precisa lembrar um pouco de uma coisa que muita gente não gosta na fisiologia, que é o tal do potencial de ação. A gente precisa lembrar o que é esse potencial de ação. Potencial de ação, o que é despolarizar uma célula e por que ela repolariza. Porque se nós fôssemos estudarmos eletrocardiograma é uma eletricidade. Então nós precisamos entender esses processos de despolarização da célula para entender como é que a célula vai se contrair. Esse processo de despolarização ele é diferente. Percebam que no ventrículo e no átrio eles têm um platô, diferente do nó sinoatrial. O nó sinoatrial ele precisa ser mais rápido nesses batimentos. E aqui você tem que ter uma contração mais efetiva, tem que ter uma demora maior dessa contração para que ela possa ejetar todo o líquido que está ali dentro. Então percebam que o padrão da forma que esses potenciais de ações acontecem é diferente dos ventrículos para os átrios e para o nó sinoatrial. Os ventrículos e átrios são bem parecidos, mas o nó tem uma outra característica totalmente diferente. E a gente precisa entender como é o mecanismo de íons para entender o potencial de ação dentro do coração. Lembrando que cada fase dessa é um processo de troca de íons. Na verdade, é uma alteração na corrente elétrica. A gente precisa ter diferença de potencial de ação. Quando a gente faz diferença de potencial é que a gente tem um estímulo elétrico. Então, primeiro, a gente vai ter canais ativados que vão depois manter um platô e depois vão decair para a fase de despolarização. Então, o que é a batida do coração? O estímulo elétrico começa com esse potencial de ação e depois ele repolariza ao final desse estímulo elétrico. Se a gente for ver isso na sua essência, na sua parte mais íntima de como funciona, a gente divide o potencial de ação em fases. Existe uma fase zero. Essa fase zero é uma fase que a gente chama ascendente. É a hora que está começando a subir um influxo de íons. Na verdade, os íons sódios abrem canais de sódio que fazem exatamente isso. Imagine que você tem equilíbrio de cargas elétricas e você abre um canal que a carga vai entrar. E no momento que você tem esse influxo de sódio na célula,
existe uma diferença de potencial. Então, se ele era mais baixo, o sódio é positivo e começa a entrar sódio, ele sai do menos 80 e vai subindo, tentando chegar a mais 20. Existe um aumento, na verdade, do sódio dentro da célula e isso vai aumentar o seu potencial de ação, vai ficar mais positivo. E esse influxo é quem desencadeia esse potencial de ação que a gente chama de fase zero ou ascendente, devido a essa condutância ao sódio. Quando a gente sai dessa fase, o que é que tem que acontecer? Imagina que entrou sódio, a célula está ficando muito positiva, o organismo tenta corrigir, então ele vai e tenta eliminar potássio. Então ele faz o efluxo, a saída de potássio, que é uma tentativa de repolarização. Essa repolarização começa a querer voltar à situação de equilíbrio. O organismo busca um equilíbrio, busca uma homeostasia. Ele tende a buscar esse equilíbrio. E aí, quando ele começa a eliminar esse potássio, a diferença de potencial começa a diminuir. Então, começa a ter uma queda. Entretanto, a célula cardíaca tem um diferencial. Ela não deixa essa queda acontecer. Ela tem um local que protege para que esse estímulo continue, para que a força ainda continue mais dentro da célula. E o que mantém esse platô é justamente a condutância ao cálcio. Quando a gente entra muito sódio, começa a eliminar o potássio, aí vem agora e entra o cálcio para equilibrar de novo essa eletronegatividade, essa tendência de descer o potencial de ação. E o cálcio mantém esse platô. E isso é que esse fluxo daqui, ele vai ser mais ou menos a corrente do fluxo de potássio. Eles vão tentar se igualar. Quando ele iguala ao que o potássio está saindo, o cálcio entrando, ele praticamente mantém essa célula sem despolarizar. Ela mantém ainda seu potencial de ação. Tá? No momento que ela mantém seu potencial de ação, vai chegar um ponto que o cálcio já não mais consegue segurar. E aí sim, o potássio vai ganhar o processo, que é o processo da repolarização. Então, despolarizar a célula é entrar sódio. Repolarizar a célula é sair o potássio. É a hora que a gente entra sódio e a hora que a gente sai potássio. E nesse meio do caminho, quem segura essa despolarização é o cálcio. Por isso que o cálcio é tão importante no estímulo elétrico cardíaco e na parte da condutância cardíaca. Essa seria a fase 3 de descida. E por fim, nós temos a última fase, que é a fase 4. É a hora que tem um potencial de repouso da membrana. Então nós precisamos, dentro da fisiologia cardíaca, entender esse processo com muita segurança. A primeira fase, para uma célula despolarizar, ou seja, para o estímulo elétrico sair, é o sódio entrar. O sódio entrou, aí o organismo tenta equilibrar isso tirando íons de dentro, ele tira o potássio, aí vai começar a descer. Só que o coração ele tem essa diferença, ele segura essa descida por meio do cálcio. O cálcio segura esse processo e faz um platô. Por fim, esses canais de cálcio vão deixar de permeabilizar o cálcio e aí o potássio continua descendo, que ele desce totalmente, até que chega um momento que a gente tem aqui, ó, uma fase que é a fase 4, que é onde você volta ao potencial de membrana de repouso. Esse momento é refratário aos estímulos ali, até ter um novo estímulo que estimule de novo o influxo de sódio. Esse influxo de sódio subindo faz de novo a despolarização da membrana, que vai depois repolarizar e aí vai. E esse processo fica despolarizando, repolarizando, e por isso que você vai tendo os batimentos cardíacos a cada momento de despolarização e repolarização. Isso é que faz o coração manter sua automaticidade. Ele não depende de nada no corpo, ele fala da sua própria célula. Quem manda no coração é o nódo sinatrial. Tanto é que se a gente tirar o coração de uma pessoa, ele continua batendo. Ele não precisa de estímulo lá da cabeça ou de alguma parte do corpo dizendo assim, bate agora ou para. Ele bate por si só, ele tem seu automatismo. E são essas células no nosso sinatrial que fazem isso acontecer. E outra característica importante do coração, que é essencial para entender a fisiologia cardíaca, é que as células do coração têm diferenças das células musculares esqueléticas. É uma célula muscular esquelética, mas é cardíaca, é diferenciada. Por quê? Primeiro que ela tem conexões, ela tem junções que fazem essas células se conectar com muito mais facilidade. Ela tem muito mais mitocôndria, ela tem gap junctions, ela tem, na verdade, situações para fazer o quê? Para que essas células atuem como se fosse um conjunto. E isso é o que a gente chama de sincício. É quando as células atuam em conjunto. Ou seja, imagina você despolarizar só algumas células de um lado e algumas do outro. Aquela contração não seria efetiva. A contração tem que ser em conjunto. Todo mundo tem que bater ao mesmo tempo. Então, se a gente tem uma célula diferenciada, uma célula onde elas são unidas eletricamente, quando o estímulo entra que despolariza uma, leva a uma reação de cadeia. É como se fosse um monte de dominó em pé que a gente bate no primeiro e começa a cair na sequência. E isso que faz é essas células serem diferenciadas, essas células serem modificadas
para que todas contraiam justamente ao mesmo tempo. A despolarização seja uma coisa continuada. E isso a gente chama de sincício funcional. Elas não são totalmente grudadas, mas funcionam como se fosse uma célula só. E o coração tem essas características. Então, para a gente não perder o foco e ficar na cabeça, esse é um entendimento fundamental para o coração. Imagine aqui a célula cardíaca, imagine os canais aqui de sódio, potássio e cálcio, e imagine que aqui é o espaço extracelular, é o que está fora da célula. Existe uma membrana e aqui está a célula cardíaca, está o interior do miócito. E aí vejam que elas têm conexões para na hora que essa aqui despolarizar já passar o estímulo para outra e ela vai passando adiante, de uma para outra. É como se fosse um telefone sem fio, que a gente fala para uma pessoa e a outra vai falando e a outra vai falando e vai passando aquela conversa que foi dita. Da mesma maneira acontece aqui. Então, no primeiro momento, o que é que acontece na hora que o estímulo começa a realmente acontecer dentro da célula? A despolarização inicia devido a um influxo lento e contínuo de sódio, por meio dos canais de sódio. Esses canais de sódio vão ser ativados e começa a ter um influxo. Influxo é a entrada de sódio na célula. Ou seja, o primeiro momento da despolarização é justamente a hora que esse sódio que está aqui, ele passa a abrir o canal de sódio e ele vem para o interior da célula. Ele permeia o canal e vem aqui para dentro. Isso vai dar aquela fase ali, ó, quando o potencial de membrana, aqui eu já estou pegando agora a curva do nosso sinoatrial, é a fase que ele vai começar a subir. É quando o potencial de membrana alcança um momento que ele consegue despolarizar. É na hora que o sódio entra no interior da célula. Nesse momento que ele entra no interior da célula, o potássio vai querer baixar esse estímulo. Entretanto, o cálcio não permite. O cálcio ele vai começar, na hora que o potássio começa a sair, o cálcio entra, para justamente equilibrar essa perda. E esse cálcio entra para o interior da célula, e essa entrada no interior da célula mantém ainda o pico. Lembre-se que aqui a gente está mostrando o gráfico do nosso sinoatrial, que não tem esse platô tão efetivo quanto tem na célula do ventrículo e do átrio. Mas a gente tem ainda um platô, que é justamente mantido por esse cálculo, que esse influxo, essa entrada de cálcio vai evitar a despolarização, a repolarização da célula e descer o platô. Depois que isso acontece, quem manda agora é o potássio, onde os canais de potássio eles vão se abrir e o potássio que está no interior da célula vai ter o efluxo, a saída desses potássios para o exterior. E aí, se você tem cargas de um lado e cargas do outro em equilíbrio, você volta de novo à tendência de manter uma normalidade, uma neutralidade. Não é zero, mas a diferença de potencial chega a ser zero e por isso a célula para. E aí dá uma fase de repouso para que ela possa se preparar para um novo momento e uma nova despolarização. Então, essas junções, esses gap junctions da célula anterior, ela vai levar para a célula seguinte e vai passar esse estímulo continuado e esse estímulo vai se manter de célula para que todas contraiam ao mesmo tempo e no momento certo, né? E aí você vê que no ventrículo, sim, você tem um influxo de sódio, começa a cair o potássio, mas o cálcio entra, segura o estímulo e depois o potássio realmente faz o estímulo cair e aí a célula entra num momento de repouso. Então é despolarização e repolarização da célula, isso você precisa entender para entender fisiologia cardíaca. Se você entende que a eletricidade do coração depende desses movimentos de íons, quando você coloca aqueles aparelhos no peito da pessoa, que chama de eletrocardiograma, na verdade aqueles eletrodos eles estão vendo essas diferenças de potenciais. O que é que eu quero enxergar quando eu coloco um eletrocardiograma? É para onde estão indo as cargas. Então, se ela for para cá, se ela for para lá, eu vou seguir e perceber aquelas ondas que tem no eletrocardiograma, na verdade, quando ele sobe, a carga está se aproximando. Quando ele desce, a carga está se afastando. E é isso que eu consigo ver no eletrocardiograma. Ou seja, o movimento que tem nessas células, o movimento que, na verdade, essas células vai percorrer dentro das células cardíacas, é que faz o elétron ser para cima ou para baixo e faz aquelas curvas todas que a gente aprende na eletrofisiologia do coração. Bom, e isso a gente conclui a primeira parte da aula sobre aparelho excitocondutor e se prepara, que vem mais coisa na segunda.